Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no primeiro dia da semana, para durante 30 minutos refletirmos assuntos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida, pela 38ª vez, se debruça sobre o tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as derradeiras realidades que acontecerão terminada a nossa breve peregrinação aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso são os 4 novíssimos. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, 65. Para tratar do inferno, precisamos de 28 programas. E agora, com esse, para o paraíso, 38 programas e precisamos de mais alguns. No programa anterior, terminamos falando de um fundamento bastante consistente do dogma do purgatório. Já estamos tratando do purgatório. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15. Vou citar o texto de novo e vamos somente fazer um arremate no versículo 15, que é o último versículo, que trata de um misterioso fogo, por meio do qual a obra de cada um haverá de passar. Se a obra resistir, se a construção resistir, e há vários materiais de construção aqui envolvidos, cito o versículo 12, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Uma ordem decrescente de combustão. Determinados materiais pegam fogo mais rápido, como a palha, como a madeira, como o feno, palha, madeira. Outros são muito mais resistentes, como a pedra preciosa e como a prata, como o ouro. Então, são 6 categorias de materiais. Pois bem, mas o versículo 13 fala exatamente o dia do julgamento. Mas já tratamos do versículo 13, esse julgamento é o julgamento na hora da morte de cada um. Agora vamos ler o texto de novo e dar uma última palavra como arremate do programa anterior, ainda nesse texto, para passarmos para um segundo texto do Novo Testamento, a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Com a palavra, o apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios 3, de 11 a 15. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos, ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. É esse versículo 15 que interessa. Aqui o texto não fala de um fogo do inferno, porque ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Aqui não há dúvida de que existe um fogo relacionado ao dia do julgamento. Um fogo que é revelado a que é submetida a obra de cada um, a construção de cada um no dia do julgamento. Portanto, aqui nós temos, versículo 13, o dia do julgamento. Nós temos as obras de cada um, o material da construção de cada um. A construção é a própria vida. O material é a qualidade, é a consistência, é a resistência, se nós se nós quisermos. Mas o versículo 15 termina, ele será salvo. Conclusão, no dia do julgamento, um fogo que salva, um fogo que purifica. O dia do julgamento, versículo 13. Muito bem. A tradição da Igreja enxerga nesse texto que acabamos de comentar um dos fundamentos para o purgatório. Passemos agora para o que diz a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 6 a 7.
Eu repito e insisto, não se pode enxergar ou querer forçar a barra para tentar enxergar aquilo que não existe. Isto é, a clareza da reflexão teológica que só vai amadurecer posteriormente a respeito de uma realidade que, porém, existe, mas é embrionária. Querer que a convicção, o conhecimento aprofundado da igreja, que tem 2000 anos de história, seja o mesmo, é querer forçar a barra. Há dois perigos que se deve evitar na leitura e na compreensão dos textos da Escritura. Jesus diz em outra ocasião: eu tenho alguma coisa a vos dizer, mas não podeis suportá-la agora. Mas quando vier o Espírito Santo, vocês entenderão. Tenho algo a vos dizer, tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus guarda, Jesus retém. Há determinadas verdades que na época dele não foram reveladas, porque a igreja não tinha capacidade de suportar. A sua capacidade de compreensão era ainda muito reduzida, muito pequena. É assim que o mistério da fé, na sua compreensão, amadurece, avança e, portanto, precisa de tempo. Assim foi a história de todos os dogmas. O dogma da Trindade, a divindade do Espírito Santo, há fundamentos no Novo Testamento. Mas a igreja, pela primeira vez, definiu dogmaticamente que o Espírito Santo é Deus. Sabe quando? No ano 381, no Concílio de Constantinopla. 325 depois de Cristo, a igreja define realmente a divindade do Filho diante da heresia ariana e de outras heresias que negavam que Jesus Cristo fosse a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa convicção nem existia no Novo Testamento. O que não significa dizer que o Novo Testamento não fala da divindade do Filho. Fala. Mas a compreensão do mistério ainda não havia amadurecido. Concílio de Nicéia, 325. Depois do Concílio de Nicéia surgem disputas, heresias que negam que o Espírito Santo seja Deus. O dogma da Trindade ainda não está completamente amadurecido. Foi preciso, então, de 325, Concílio de Nicéia, ao Concílio de Constantinopla, 381, para que a igreja definisse pela primeira vez o Espírito Santo é Deus. Dominum et vivificantem, Senhor e fonte da vida, adorado com o Pai, com o Filho, co-adorado, co-glorificado, ou com-glorificado com o Pai e o Filho. Isso prova que o dogma, a compreensão do mistério que está implícito ou explícito, mas não muito claro, na reflexão da igreja, nos textos da Escritura, isso não quer dizer que a igreja inventou a divindade do Filho. Isso não quer dizer que a igreja inventou a divindade do Espírito Santo. A divindade do Filho está aqui clara. Mas os hereges interpretavam, deturpavam esses textos e outros textos davam um sentido completamente diferente, difundindo as heresias. As heresias acabaram tendo um efeito benéfico, porque força a igreja a refletir, a rezar, a discernir, a amadurecer a compreensão do mistério revelado na Escritura. E assim, amadurece-se a compreensão da verdade revelada, da primeira fonte da revelação, que é a palavra de Deus escrita. E isso é básico. Há pessoas que negam o purgatório dizendo que é um dogma posterior, e é. E não somente ele, mas muitos dogmas são posteriores às Escrituras. Qualquer cristão que diga, o Novo Testamento tem 27 livros, e os protestantes todos dizem isso, mas isso só veio amadurecer na igreja mais de 300 anos depois da morte do último apóstolo. E nem por isso eles deixam de acreditar. Todos os protestantes acreditam na Trindade, mas o dogma da Trindade só ficou, digamos assim, completo, amarrado,
no ano 381, com a proclamação do dogma da divindade do Espírito Santo. Senhor e fonte da vida, Deus com o Pai e com o Espírito Santo, aquele que procede do Pai e do Filho. Pois bem, portanto, o dogma do purgatório se insere nesta mesma dinâmica. Dezenas de dogmas que os protestantes professam, que nós também professamos, todos esses dogmas foram proclamados muito tempo depois da morte do último apóstolo. Quem diz que o dogma da Trindade foi definido pelos apóstolos é um mentiroso. Agora, os fundamentos da Trindade estão nos livros do Novo Testamento. Mas a compreensão do dogma da Trindade, que redunda na proclamação de um dogma condenando heresias que punham em risco, que negavam a existência da Trindade, a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo, isso é bem posterior. Isso diz respeito também ao purgatório. Assim, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, de 6 a 7. É isso que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Interessante, ouro que é submetido à prova. Uma prova de um material que é o mesmo citado, um dos mesmos materiais citados na primeira aos Coríntios, capítulo 3, de 11 a 15, que nós vimos ainda há pouco e no programa anterior. Atenção, o texto que interessa é: não deixamos de provar, mas quando Jesus Cristo se manifestar. Sim, sem dúvida alguma, não há clareza aqui explícita a respeito do purgatório, mas há um elemento citado pelo apóstolo Paulo na 1 Coríntios 3, de 11 a 15, onde se fala de um fogo que será revelado no dia do julgamento. E se a construção resistir, ele será salvo, de alguma forma, passando pelo fogo. Os textos se entrelaçam, as imagens são muito parecidas. Aqui nós temos uma convergência não de provas, mas de indícios a respeito de uma purificação na outra vida. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, continuaremos dessa vez com o Catecismo da Igreja Católica sobre o purgatório. Até lá! Começa agora o ensinamento do Catecismo da Igreja Católica sobre o purgatório. Quantos parágrafos o Catecismo da Igreja Católica dedica para o purgatório? 3. 3 parágrafos, mas bastante consistentes. Penso que depois dessa investigação bíblica que nós fizemos sobre a realidade do purgatório no Antigo Testamento e no Novo Testamento até o bloco anterior, agora já fica fácil nós compreendermos a doutrina da Igreja, a doutrina oficial da Igreja sobre o purgatório. Com a palavra, o Catecismo da Igreja Católica, vamos agora ao primeiro parágrafo sobre essa realidade pós-morte. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na glória, na alegria do céu, na alegria do céu. Então, nesse parágrafo tão rico, nós podemos já encontrar várias verdades. Primeira verdade: nenhum condenado está no purgatório.
todos os que estão no purgatório estão porque partiram desta vida na graça e na amizade de Deus. Não há possibilidade de nenhuma alma que esteja no purgatório de ir para o inferno. Como, da mesma forma, não há possibilidade de uma alma que está no inferno de sair de lá. Como também não há nenhuma possibilidade de uma pessoa que se encontra no céu, uma alma que está no céu, de sair de lá. Convém recordar o que todos nós já vimos fartamente, abundantemente, comentando diversas vezes, a parábola de Lázaro e do rico Epulão. O que pai Abraão diz ao condenado rico que está nos tormentos do inferno? Entre nós e vós existe um abismo, de sorte que quem está aí não pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar para aí. Para vocês, para o lado de lá. Abismo. Quem morre na graça de Deus estabilizou sua vontade, sua liberdade. Se morreu na graça de Deus, não pode pecar jamais. Portanto, tem sua salvação segura por toda a eternidade. Igualmente, quem morre em pecado mortal, depois desta vida não se arrepende, não há possibilidade de sair do inferno e ir para o céu. Parábola de Lázaro e do rico, abismo. Quem está aqui não pode passar para lá, quem está aí não pode passar para cá. Pronto e basta. Portanto, o parágrafo é bem preciso. Os que morrem na graça e na amizade de Deus. É certo que as almas que estão no purgatório partiram desta vida na graça de Deus, em estado de graça, na amizade com Deus, mas não estão completamente purificados. Purificados de quê? Se morreram sem pecado, purificados não de pecado mortal. Não se purifica a alma que partiu desta vida em pecado mortal. Se partiu desta vida em pecado mortal, está no inferno. Desce imediatamente para o inferno. Eu vou recordar aqui, aliás, um outro texto que agora me veio à mente, por favor, vai aparecer aí. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Agora vem o que interessa. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Pronto. Se morreu em estado de pecado mortal, descem imediatamente após o juízo particular, por suposto. Portanto, não se pode falar nem de longe, não se pode comparar nem remotamente fogo do inferno com fogo do purgatório. São duas coisas completamente diferentes. O fogo que purifica, que abrasa as almas do purgatório, é o fogo que abrasa almas santas. Almas puras, mas não completamente. Porque se estão sendo purificadas, é porque há algum vestígio de imperfeição, algum vestígio de impureza. Convém lembrar a distinção entre pecado mortal e pecado venial. A doutrina da igreja sustenta que o pecado venial é pecado no sentido impróprio, porque ele não tira a graça de Deus, ele não priva da amizade com Deus. Uma pequena falha, uma pequena imperfeição, uma pequena raiva, uma pequena tristeza, um pequeno comodismo, uma pequena fraqueza. É pecado no sentido impróprio, no sentido amplo. O pecado venial, porque ele não priva da graça de Deus. O pecado no sentido estrito é o pecado mortal. Partiu desta vida em pecado mortal, depois do julgamento.
desce imediatamente para o inferno. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035, que apareceu aí. Então, que fique claro, mastigue-se, mastigue-se e mastigue-se. Purgatório é um estado em que se purificam as almas daqueles que morreram na graça e na amizade de Deus. E são purificados lá dessas imperfeições, que impropriamente se chamam pecados, e também das penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa. De lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. Já comentamos isso com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavras dele no capítulo 5, de 23 a 25 do Evangelho segundo Mateus. Pois bem, então que fique bem claro qual é a condição das almas do purgatório: de salvos, de eleitos, mas não ainda de participantes da visão beatífica, não. Eles não veem Deus face a face, ainda não, porque precisam se purificar, porque estão sendo purgados. Têm a sua salvação garantida. Para o inferno não vão, no céu com toda certeza entrarão. Mas ainda se purgam, ainda se purificam. Purificação. Para obter, vejam aqui como a igreja foi feliz, a santificação necessária para entrar na alegria do céu. Santidade necessária, perdão, santidade. Então, se eles já morrem na amizade com Deus, se eles têm a certeza da salvação, já têm a posse da santidade, mas não ainda uma santidade necessária. E vou explicar por quê. Porque no céu não há nenhum vestígio de imperfeição. O capítulo 22 do Apocalipse de São João, versículos de 14 a 15, diz o seguinte: felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Fora os cães, os envenenadores, os impuros, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Atenção, não há nem pode haver nenhum vestígio de imperfeição. De novo, Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que interessante. O céu é o lugar da santidade plena, completa. No céu não pode haver nenhum vestígio de pecado, nem de realidades que ainda não foram purificadas e que não são necessariamente pecados, mas são os vestígios de pecado, aquelas sequelas do pecado. Eu vou dar um exemplo, mal comparando. Você tem uma pele em que realmente um furúnculo causou um dano. E de fato foi uma coisa profunda, etc. Ficou aquele tumor, aquele tubérculo, inchou bastante, depois supurou, depois o pus, depois o sangue. Mas se fez asepsia, passou isso, passou aquilo outro. Depois já quase cicatrizou. Você já está curado, mas ainda tem aquelas vestígios, aquelas casquinhas, que não são mais a doença, mas é preciso tirar da pele para que ela fique realmente pura. Algo mais ou menos parecido. Tenha a certeza da salvação. Já estão salvos, já adquiriram a santidade, não em grau perfeito, consumado, mas uma santidade que precisa ainda de uma purificação para entrar na glória. É o que diz a igreja ao falar: passam após a sua morte por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na glória. Santidade necessária é santidade sem qualquer vestígio de imperfeição. É uma santidade que atingiu a plenitude da purificação. Daí a necessidade do purgatório.
termina mais um programa. Uma santa e abençoada semana para você. Até o próximo domingo, se Deus quiser, continuando esse argumento.